Bom dia! Hoje nós vamos retomar o conteúdo que a gente já viu, que é sujeito, vocês ainda lembram, né, do que é sujeito? E também vamos ver sobre o predicado, tá ok? Então vamos lá. O que é o sujeito? Vocês lembram? Sujeito é o agente da ação e sempre concorda com o verbo, ou seja, sujeito é quem pratica a ação e ele sempre vai concordar com o verbo. Ok? Então, se o sujeito ele estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai estar no plural. Professora, como é que eu descubro quem é o sujeito? Eu pergunto ao verbo. Exemplo, Paulo fez todas as tarefas. Qual é o verbo dessa frase? Fez. Quem fez todas as tarefas? Paulo. Então, Paulo é o sujeito. Meus alunos são inteligentes. Quem é que é inteligente? Meus alunos. Meus alunos é o sujeito. E quais os tipos de sujeito nós temos? Nós temos o sujeito simples, que é quando ele tem apenas um núcleo. Não importa se ele está no singular ou no plural. É quando tem só um núcleo. Vocês ainda lembram, né, disso? Sujeito composto é quando eu tenho mais de um núcleo. Sujeito oculto, que também pode ser chamado de sujeito elíptico ou sujeito desinencial, é aquele que eu descubro quem é ele através do verbo. Lembram? Tipo, gostei do seu cabelo. Quem gostou do seu cabelo? Eu. Só que o eu não está lá escrito. Mas você sabe quem é. E o indeterminado. Lembra do sujeito indeterminado? Tem duas formas dele aparecer. A primeira é quando o verbo está na terceira pessoa do plural. E a segunda é quando eu tenho um verbo mais o se. E aí eu vou ter. Exemplo 1, roubaram meu relógio. Quem roubou meu relógio? Seria eles. Só que sempre que vier na terceira pessoa do plural, eu vou ter o sujeito indeterminado. Então, nesse caso, o sujeito é indeterminado. Precisa-se de costureira. Precisa o verbo mais o se, eu vou ter um sujeito indeterminado. Lembram de tudo isso, né? A gente já viu. Agora a gente vai ver sobre o predicado. O que é o predicado? Quando a gente, voltando lá para o exemplo dos meus alunos são inteligentes. Quando eu digo meus alunos são inteligentes e eu tiro quem é inteligente? Meus alunos é o sujeito da frase. Tudo que sobra é o predicado. Então, o que seria o predicado? São inteligentes. Então, predicado é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele. Olha o exemplo. Lúcia correu uma maratona no final de semana passado. Quem correu a maratona? Lúcia. Então, Lúcia é o sujeito da frase. E qual é o predicado? Correu uma maratona no final de semana. Tudo isso é o predicado. O núcleo do predicado é o verbo. Qual é o verbo dessa frase? Correu. Ok? Nós temos dois tipos de predicado. O primeiro é o predicado verbal. O que é um predicado verbal? Professor, mas os dois não têm verbo? Tem. Só que eu chamo de predicado verbal aquele que os verbos indicam desejo, acontecimento, fenômeno da natureza. Tá certo? Então, quando eu digo relampejou a noite inteira, é um fenômeno da natureza. Lúcia correu uma maratona, é um verbo de ação. Eu desejo que você seja feliz, está indicando um desejo. Aconteceu um terremoto na China, é um acontecimento, tá ok? Então, esses são os verbos, o predicado verbal. No caso do predicado nominal, ele é formado pelos verbos de ligação. Verbo de ligação é aquele verbo que liga o sujeito a uma característica do sujeito, ok? Então, quando eu digo eu sou bonita, quem é o sujeito? Quem é que é bonita? Eu. E qual é a característica? Bonita. Ou então, não só uma qualidade ou um defeito, mas também um estado. Quando eu digo Maria está doente, quem é que está doente? Maria.
Maria parece cansada. José permanece adoentado. Continuar, ficar, andar e viver. Por que andar e viver está entre aspas? Porque andar e viver vai depender do contexto. Por exemplo, quando eu digo Carlos anda depressa, eu estou me referindo a quê? Ao modo como Carlos anda. Então, está expressando uma ação. Então, esse predicado é um predicado verbal. Mas quando eu digo que Carlos anda triste, na verdade, não é o modo como Carlos anda, e sim como Carlos está se sentindo, né? Carlos está triste. Então, nesse caso, o verbo andar é um predicado nominal. Ele é um verbo de ligação, tá ok? Da mesma forma, o verbo viver. Se eu dissesse que Carlos vive na Espanha, é no sentido de que ele mora. Então, é um predicado verbal. Mas se eu digo que Carlos vive cansado, é o estado do Carlos, como ele sempre está. Então, nesse caso, ele é um verbo de ligação. Deu para entender?